Então, 5 para as 9, viu, Gabriel? 20 minutos. Aqui. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Abra comigo, por gentileza. Do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo por número 26, verso de número 47. 20 minutos tá bom, né, irmãos? Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se, Jesus disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a quem vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão a Jesus e o prenderam. Verso de número 55, diz assim: então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e porretes, para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram, fugiram. Então todos os discípulos deixando, fugiram. Amém? Se assente, por gentileza. Quero agradecer a Deus por mais uma vez poder pregar a sua palavra. Amém? Eu gostaria de um pouco de suas atenções aqui neste momento. Prometo ser rápido e não cansativo nesta minha oportunidade. É conhecedor de todos nós acerca desta história, a gente conhece por si só. É interessante que a história sobre Judas, ou a história sobre o traidor, é uma história muito interessante, irmãos. Se os irmãos for analisar bem, o nome de Judas, o apóstolo Judas, ou traidor, é o nome que é mais mencionado nos evangelhos, logo após Simão ou Pedro. É bem verdade que falar sobre Judas e a sua história não é muito alegre, não é algo cativo, até porque estamos falando de alguém que entregou a Cristo por um preço de prata, por 30 moedas de prata. É interessante que esse nome, ele é um nome tão forte, que no ano de 2007, irmãos, eu li uma reportagem, esses dias atrás, que no ano de 2007, um casal queria colocar o nome de seu filho no estado do Rio de Janeiro, de Judas Tadeu. Até então, Judas Tadeu não ter nada a ver com Judas, o Iscariotes, o que tinha traído. O cartório achou por bem não colocar o nome desta criança. Até então, entraram em um processo e o juiz deu a razão ao cartório devido ao processo que essa criança poderia sofrer, os problemas que essa criança poderia sofrer mais para frente, como bullying. Até então, se os irmãos for ver, depois da Segunda Guerra Mundial, o livro que havia antigamente de telefones, havia pelo menos 20 nomes com o sobrenome Hitler. Depois da Segunda Guerra Mundial, Hitler perdendo, os nomes das listas sumiram, irmão. Em 2011, foi feita uma reportagem ainda se havia alguma linhagem, alguma geração que sobreviveu do sangue de Hitler e caia entre nós. E foi dito na reportagem que foi feito um acordo entre a família. E qual acordo seria este? Que só apenas sobreviveram os seus 2 sobrinhos,
E os dois sobrinhos fizeram um acordo de não terem filhos, de não terem parentes, não terem uma linhagem para seguir, para que o sangue de Hitler, para que a linhagem de Hitler deixasse de existir por conta da sua história. Isso acontece com a história de Judas. É interessante, irmãos, que para entendermos a história de Judas, a gente precisa compreender algumas coisas. A primeira coisa que a gente aprende sobre a história de Judas é que não tem relato bíblico Jesus chamando Judas. Não tem um relato histórico Jesus chamando Judas. Possivelmente Judas se oferece para seguir a Jesus. Possivelmente Judas se entrega para servir a Jesus. Até porque a expressão Judas Iscariote, a expressão Iscariote não é o seu sobrenome. É possível que o termo Iscariotes, por ser um termo hebraico, Iscariotes, vai falar sobre uma região fora da Galileia. Então dá-se a entender que Judas é o único dos apóstolos que não pertencia à Galileia, que não era galileu. Perceba, irmão, que Judas, ele vai aparecer em um cenário, e seu cenário não é muito agradável. Lembra-se que no livro de João, capítulo por número 12, os irmãos vão se lembrar da irmã Maria, irmã de Lázaro, quando Jesus está com seus discípulos assentado na mesa na casa do irmão Lázaro. A irmã Maria agora toma a iniciativa de pegar um perfume caro e agora se derramar aos pés de Jesus, enxugar os seus pés. Agora quem se levanta para propor que vendesse o perfume que era caro era o mesmo Judas. João vai deixar registrado bem claro dizendo que Judas, ele cuidava da bolsa, ele era responsável pela bolsa. E o mesmo ainda tirava da bolsa, arrancava o que era colocado sobre a bolsa. É interessante, irmãos, porque Judas, ele vai interromper a irmã Maria. Judas vai interromper aquela reunião após aquela mulher fazer tal coisa, dizendo que aquele perfume, por ser um perfume caro, por ser um perfume de possivelmente 1 ano de trabalho, vai interromper, vai dizer: por que não vendeu e não deu aos pobres? Seria melhor fazer isto. Jesus vai dizer: olha, deixa os pobres para amanhã, porque hoje quem está aqui sou eu. E esta mulher se preocupou comigo. Judas, ele tem um caráter deformado. Judas, o seu caráter, ele é tão deformado que Judas se preocupa com o valor que aquela mulher está derramando aos pés de Jesus e não consegue enxergar a essência que ela está fazendo naquele momento. Como assim, Gabriel? Judas está mais preocupado com o preço daquele perfume do que com a adoração que aquela mulher oferece. E isso, irmãos, é intrigante. Perceba que Judas, irmão, ele anda com Jesus. Judas, irmão, ele tem uma particularidade com Jesus, porque fazia parte dos 12 apóstolos que estavam com Jesus. Você se lembra quando Jesus resolve lavar os pés dos discípulos? Pois bem, um dos discípulos era Judas também. Perceba, irmão, que Judas, ele vai andar com Jesus nessa caminhada. Judas, ele vai caminhar com Jesus nessa caminhada, mas Judas somente aparece nos textos. Judas somente se aparece nos textos quando mesmo agora vai se apresentar interrompendo a irmã Maria, ou até mesmo na grande ceia, na última ceia, que quando Jesus agora vai revelar aquele que havia de traí-lo. Os discípulos estão todos reunidos, os apóstolos estão todos reunidos, estão na última ceia, e Jesus vai dizer: um de vós há de me trair, um de vós há de me trair. Todos vão falar: porventura sou eu, Rabi, porventura sou eu que irei trair o Senhor. Perceba que João vai deixar claro que quando Judas vai falar: porventura sou eu, Rabi, Jesus vai dizer:
tu que está dizendo. Perceba que o caráter de Judas é um caráter tão deformado, que ele teve a frieza no seu coração de dizer: porventura sou eu, Rabi, que irei traí-lo você? Jesus vai deixar nas estrelinhas dizendo: é tu que está dizendo. E como sinal que o traidor irá de me trair, pegará do mesmo pão que eu pegar do pão molhado. Judas pega, o texto diz que agora Judas irá se retirar, e Jesus vai falar: o que você tem que fazer, faz agora. Judas se retira para se encontrar com os principais da sinagoga, os sacerdotes. Vai oferecer a Jesus por 30 moedas de prata. Vai oferecer o Cristo por 30 moedas de prata, dizendo: eu entrego o meu Jesus se vocês me entregarem um valor. E este valor é o valor de 30 moedas de prata. O texto diz que então Judas faz um acordo com eles. E este acordo é que seria que Judas levaria eles até Jesus, e eles iam prender Jesus. Perceba, irmão, que no capítulo de número 26 de Mateus, no capítulo de número 26, do verso 1 ao verso de número 75, o capítulo de número 27 de Mateus vai registrar a história desde o início da última ceia até quando Judas entrega Jesus e Jesus é preso. Perceba, irmão, que quando Jesus está sendo levado para ser preso, Jesus, ele após terminar a sua última ceia, ele agora vai se levantar com seus discípulos, e agora ele vai orar no Monte das Oliveiras, mais conhecido como Jardim do Getsemane. Jesus agora, quando está orando, Jesus termina a sua oração. Lucas, ele vai deixar registrado que as agonias que Jesus sofre naquele momento de oração é tão grande que o mesmo começa a suar sangue. O ministério de Jesus está pronto para terminar. O ministério de Jesus está pronto para acabar. Jesus está pronto para cumprir o seu propósito. Jesus está pronto para cumprir a sua missão. Só que antes de cumprir a sua missão, Jesus vai provar e vai ver qual é a dor da traição. Jesus vai provar e vai ver qual é a dor da traição. Perceba que quando agora Jesus, ele está no jardim do Getsemane, ele termina de orar junto com os seus discípulos. O texto vai dizer no verso de número 47 que está chegando uma grande comitiva de gente, está chegando junto com Judas, os principais e alguns soldados romanos. Se você abrir o texto no Evangelho de João, capítulo por número 18, e no verso de número 2, os irmãos vão ver que Judas já conhecia aquele lugar, porque ele já havia ido ali muitas vezes com o próprio Jesus. É interessante, irmãos, que Judas, ele vai dar um sinal identificando quem era o Cristo. Por que, Gabriel? Porque possivelmente, irmãos, Cristo andava com vestes simples. Cristo não andava com uma purpura. Cristo não andava como alguém de grande destaque, como um príncipe da sinagoga, não. Possivelmente o mesmo andava como os seus discípulos andavam. Ele andava como os seus apóstolos andavam. Então Judas, para identificar o Jesus no meio do escuro do Getsemane, porque João capítulo 18 verso 2 vai deixar claro que quem estava vindo com Judas estavam carregando tochas para poder iluminar o ambiente. Judas não só conhece o ambiente, como já frequentou ali muitas vezes, e agora está indo para poder prender a Jesus. E o sinal que Judas dá a Jesus é um sinal simples. Qual, Gabriel? A qual eu beijá-lo, este é o Cristo. Vocês prendem. Judas está chegando a Jesus e ele dá um beijo em sua testa. Era normal, irmão, todo discípulo beijar o seu mestre. Era um sinal de respeito, carinho, de amor. Só que quando Judas beija Jesus, agora Jesus vai olhar para Judas e vai dizer: amigo, a
que vieste fazer aqui, amigo? Por que você está aqui? O que você quer me explicar com isto, Gabriel? Deixa eu dizer algo para você. Jesus, ele foi o maior psicólogo de todos, irmão. Jesus, ele foi o maior líder de todos, irmão. Jesus está passando por um período de agonia. Jesus está passando por um período de provação. Jesus está passando por um período, irmãos, de alto estresse, a ponto de quando ele estava orando no Getsemane, ele clamar a Deus dizendo: Senhor, passa de mim este cálice, mas sobretudo faça a tua vontade. Oh glória, Jesus estava dizendo: eu vou passar pela traição, mas se for a tua vontade, tudo bem. Eu vou passar pela provação, mas se for da tua vontade, tudo bem. Quando Judas beija Jesus, Jesus vai dar uma das palavras mais lindas que eu conheço. E qual palavra é? Amigo, a quem viestes aqui? Isso alegra meu coração. Por que, Gabriel? Porque o caráter deformado de Judas, a personalidade deformada de Judas, o Judas que havia duas caras, o mesmo que traiu o seu Senhor, o seu mestre, aquele que assentou na sua mesa, aquele que partiu o pão consigo. Perceba que isso é uma profecia bíblica, porque no livro de Salmos, irmão, de número 41, se não me falha a memória, vai falar que no verso de número 9, que o meu amigo mais íntimo, aquele que eu amava, que comia do pão comigo, o mesmo agora levanta o seu calcanhar contra mim. Você percebe isso, irmãos? Jesus agora está triste, cabisbaixo. Por quê? Porque o seu amigo acaba de traí-lo, o seu amigo acaba de vendê-lo, mas mesmo assim Jesus chama Judas de amigo. Mas mesmo assim Jesus tem a maturidade de dizer: amigo, a quem viestes aqui? E não foi um tom irônico, não foi algo irônico, não, irmão. Jesus disse de coração: amigo, que viestes aqui. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Judas: enquanto você me traiu, eu continuei fiel a você. Enquanto você foi infiel, amigo, a mim eu continuei fiel a você. Isso, irmãos, me dá uma grande lição. E qual lição, Gabriel? É que mesmo alguém sendo infiel comigo, eu tenho que ser fiel com ela. É que mesmo uma pessoa tendo um caráter deformado, uma pessoa que tem uma personalidade deformada, um dos pais da igreja vai dizer, irmãos, que o mundo seria melhor se houvesse pelo menos somente um Judas, o Judas que traiu Jesus. Mas sabemos que não é assim. Há pessoas que nos traem pelas costas, há pessoas que falam mal de nós pelas costas, há pessoas que torcem contra nós, há pessoas que não querem o nosso bem, há pessoas que não querem ver a gente feliz, não querem ver você com um emprego bom, não quer ver você com uma estabilidade financeira, mas mesmo assim ainda você tem a maturidade de olhar para esta pessoa e dizer: amigo, eu te amo ainda. Isso alegra meu coração. Por quê? Porque Jesus tem a maturidade suficiente para entender que o inimigo dele, ele é amigo dele também. Oh glória, Tiago vai dizer, irmãos, que aquele que faz o bem não faz, comete pecado. O que você quer dizer com isso? Lucas capítulo por número 6, me fale o verso aqui neste momento, mas está em Lucas capítulo 6, vai dizer que aquele que bater na tua cara em uma face, você tem que dar a outra. O que você está dizendo com isso, Gabriel? É isso mesmo.
Você tem que amar o seu inimigo como se fosse teu amigo. Você tem que orar pelo teu inimigo como se fosse teu amigo. Ama os teus inimigos, tenha eles por mais perto, mas eles sentaram na mesa comigo, eles comeram da mesa comigo, foram na minha casa, participaram da minha mesa, mas me traíram. E só sabe o preço da traição quem já sofreu, só sabe o preço da traição quem já foi acometido. Mas mesmo assim, irmão, tenha o sentimento de Jesus, tenha a natureza de Jesus, de perdoar os teus inimigos. Você se lembra do Pai Nosso? Pai, perdoe os meus inimigos, perdoe os meus devedores. O nosso papel como cristão não é julgar, o nosso papel como cristão não é apontar o dedo, dizer você está errado, está no pecado, está na lama. Não, irmão, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, quando ele clamava pelos seus amigos. O cristianismo, irmão, o verdadeiro cristianismo é aquele que quando toma um tapa, leva um tapa em uma face, ele dá outra para ser levada. É aquele que ora pelos seus amigos, é aquele que ora pelos seus inimigos, é aquele que clama pelo seu maior perseguidor. Eu tenho que tomar cuidado, irmãos, com alguns relacionamentos. Eu tenho que tomar cuidado com alguns sentimentos, irmãos, que eu compartilho com algumas pessoas. Nem tudo dá para você sair contando. Nem tudo dá para você sair levando a pessoa para sua casa, irmão. Não dá para contar os seus maiores problemas para qualquer pessoa. Deus está dizendo nessa noite: selecione as suas amizades. Escolha com quem você quer andar, irmão. Sansão escolheu Dalila por causa do afeto, do carinho. Foi o pior erro da sua vida que gerou a queda. Davi, irmão, antes de estar trabalhando, estar guerreando, ele foi para a porta do palácio e ficou olhando para outra mulher de outro homem, para Betseba, e foi o pior fracasso, foi a sua pior queda, o seu pior erro, irmão. Acabe, antes de se relacionar com Jezabel, Acabe até que era mais ou menos, mas ele tomou a pior burrice da sua vida, foi ter se relacionado com alguém que não era da sua cultura, com alguém que não era dos seus ideais, com alguém que não pensava da sua forma, com alguém que não servia ao mesmo Deus. Você se lembra o que está escrito nas epístolas de João? Irmãos amados, cuidado, porque aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus, irmão. Jesus está dizendo: seleciona as suas amizades hoje, saiba com quem você quer andar. Glória. O caráter de Judas, irmão, ele não deformou o de Jesus. Ele não afetou o de Jesus, irmão. Eu preciso aprender, irmão. Eu preciso entender que o mau caráter do outro não pode difamar o meu. Quantas pessoas já falaram mal de você e você soube, irmão? Falaram mal de você nas suas costas, mas na sua frente torce por você. Você não pode pagar com o mesmo preço, com a mesma moeda, não. O que eu tenho que fazer? Você tem que orar por eles. Você tem que interceder por eles. Eu tenho 5 minutos, irmãos, eu vou contar um testemunho aqui. Eu falei que ia ser rápido. Vai fazer 12 anos que eu sirvo a Cristo. Mas no começo,
A Jéssica sabe, mas no começo, irmão, eu aceitei a Jesus num promorar aqui. Eu me lembro até hoje, irmão. Eu fui para a igreja através de um amigo. Só que eu acabei gostando de uma menina dentro da igreja, varão. Só que a mãe dela, varão, era uma benção. Eu me lembro até hoje, eu tinha uma semana de crente, eu estava me libertando ainda das drogas, da bebida. Só que eu comecei a gostar da menina, varão. E a menina começou a dar mole para mim, Cristiano. Ela sabe dessa história. Só que eu era novo convertido, não sabia de nada, irmão. Até então nem tinha me aproximado muito dela. Só que a mãe dela sabia do que eu tinha feito, sabia das coisas erradas que eu tinha cometido. Eu me lembro até hoje, irmão. Acabou o culto no domingo. Aí eu vi uma irmãzinha pequenininha assim, ó. Tinha nem 1,5 m, irmão. Chegou assim em mim, eu posso conversar com o irmão? Eu falei, tá bom. Falei, tá bom, vai me dar uma palavra, né? Tá bom. Ela chegou no cantinho assim e falou, ó, eu vou te dar 2 escolhas. A primeira escolha é que você muda de igreja. Senão eu vou fazer sua vida um inferno aqui. A minha sorte, irmão, é que o líder escutou o que ela falou. O líder foi lá, irmão, falou comigo. Ficou uma semana insistindo para que eu pudesse voltar para a igreja. Ficou uma semana, não, Gabriel, vamos para a igreja, vai orar, cara. Se preocupa não, não tá no seu juízo normal. Eu falei, tá bom. Ele orou por mim, varão, eu senti o alívio, eu estava com uma raiva dela. Falou que ia fazer minha vida no inferno, eu vim para a igreja agora. Irmãos, eu lembro até hoje, irmão, deu 3 meses. É que o irmão Eduardo Batista não está aqui, mas ele que me levou para o batismo. O evangelista, não, é Batista. É o Batista. Ele que foi me levar para o batismo, irmão. Foi em setembro, eu ia descer as águas no dia 9 de setembro, que era um dia do meu aniversário. Eu ia, irmão. Porque o pastor combinou comigo, acabou sendo um erro de quê, irmãos? Mas foi permissão de Deus. Ele falou, esteja 6 horas da manhã na igreja. Eu estava ansioso, varão. Eu acordei 4 horas da manhã. Me tomei banho 5 horas. 5h30 eu já estava na porta da igreja. Eu falei, 6 horas o pastor vai passar aqui, vai me levar para Perus para me batizar. Só que deu 6, deu 7, deu 8, deu 9. Deu 10, deu 11. Aí eu já estava estressado. Aí eu falei, vou para casa. Eu fiquei triste, irmão, porque meu desejo era ser batizado. Eu tinha contado para minha mãe, para os meus irmãos, todo mundo estava feliz, cara. Minha mãe falou, vou fazer um almoço especial quando você chegar. Cheguei lá 11 horas da manhã. Minha mãe se batizou. Falei, não, mãe, não deu certo. Acho que o irmão me esqueceu, sei lá. Minha mãe ficou brava, cara. Minha mãe não é crente, até hoje. Te juro perante Deus, minha mãe se trocou. Falei, mãe, você vai não? Eu vou lá no pastor pegar ele. Eu tive que segurar minha mãe. Falei, misericórdia, mãe, deixa quieto. Aí eu falei, não vou seguir mais, 3 meses só. Falei, não vou seguir mais a Jesus, não. Vou para casa também, vou embora. Irmão, deu 3 horas da tarde, 4, 5, deu 6, deu 7. Aí eu falei, não vou mais para a igreja. Até porque hoje quem se batizou vai ter a oportunidade de contar o testemunho. Falei, não vou. Deu 7h30, irmão. Deu 8. Eu lembro até hoje. Já 9 de setembro. Deu 8h30 da noite. Eu estava deitado já para dormir. A minha mãe furiosa com o pastor. Alguém chega lá dentro de casa, começa a bater a porta. Minha irmã fala, ó, Gabriel, tem uma moça e uma filha aqui esperando para atender você. Eu falei, fala que eu não vou para a igreja, acabou. Ela falou, não, ela falou que não vai sair daqui até você estiver aqui. Eu falei, tá bom. Quando eu fui lá, irmão, sabe quem era que estava lá? Com todo respeito ao pastor Eduardo, mas não era ele. Não era os obreiros. Não era não, irmão. Era a irmãzinha que falou para mim que ia fazer minha vida um inferno. A minha mãe sem entender nada, irmão. A irmãzinha já chegou assim, me abraçou.
Começou a falar em línguas estranhas e falou: Gabriel, me perdoa por tudo aquilo que eu fiz com você. Me perdoa por tudo aquilo que eu cometi com você. Você é um menino crente, porque depois daquele dia eu pensei comigo: aquele moleque vai me atanzanar, aquele menino vai fazer minha vida um inferno. Pelo contrário, o líder só falou que você fez um propósito de oração pela minha vida e pela minha casa. E graças a Deus por isso, irmão. Porque, Gabriel? Porque depois daquele abraço que ela me deu e disse: me perdoa, Gabriel. Depois daquele dia, irmãos, eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu sentei na cadeira. O pastor levantou a igreja, pediu perdão em público por causa do erro. Uma irmã colocou a mão sobre a minha cabeça, eu me lembro até hoje, e disse assim: diz o Senhor alegrou por ti mais uma vez, meu filho. E naquele dia eu fui selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me batizou com fogo. Sabe o que é isso, irmão? É Deus dizendo: amadureça e ora pelos seus inimigos. Nenhum Judas vai largar você, porque você é bom, porque você é carinhoso. Não, irmão. O processo, o propósito vai precisar dele para se cumprir. Acabou, irmão. Aleluia, Jesus. Ore pelos seus inimigos. Peça por eles, irmãos. Porque Deus certamente dará vitória. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, irmão. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Nosso Deus, Ele é bom. Deus abençoe nosso irmão Gabriel. Muito bem, irmãos. Amanhã tem oração a partir das 20 horas. Terça-feira tem o nosso culto de ensinamento da palavra de Deus. Quarta-feira não temos nada. Quinta-feira o nosso culto público. E sexta-feira também não tem nada, nem sábado. Sábado não tem nada, né? Domingo, pela manhã, irmãos, nós estaremos retornando à escola dominical. Convido você que pode vir, não é? Por enquanto nós vamos fazer classe única. Vamos conversar com os nossos professores para nós decidirmos o tema que vamos abordar, porque esse trimestre a CPAD não editou revistas, não é? Por não ter tido praticamente o trimestre inteiro passado, mas nós vamos